Aleluia. Que coisa boa, irmãos, é ver a igreja do Senhor, né? Se alegrando uns com os outros. Irmãos, vamos voltando. Quem for aí pegando a água, vamos voltando. Eu estou achando que eu vou botar o bebedouro dentro da igreja, lá no fundo, que aí fica mais fácil. Os irmãos pegam essa água. Vamos botar essas squeeze aí para os irmãos. Amém, irmãos? Vamos retomando. Chama aí, Joás. Chama o povo aí. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos começar uma nova série de palavras, né? Então, sempre que nós vamos começar uma nova série de palavras, a gente gera, né, uma expectativa muito saudável com a igreja, por aquilo que o Senhor vai ministrar. Na verdade, deixa eu contar um pouquinho da história, né? Eu iria começar a partir de hoje a série Verbos Cristãos, que é uma série que foi ministrada lá na Família dos que Creem, lá em Curitiba. E essa série foi uma série que realmente ela foi muito importante para a vida da igreja, tanto lá em Curitiba, quanto outras igrejas que fazem parte dessa fraternidade de igrejas. E vários testemunhos ali no grupo de pastores, a gente ouvindo os irmãos que ministraram essa série nas suas igrejas. E nós íamos começar hoje. Só que depois eu lembrei que hoje era o carnaval, né? Ainda está na festividade de carnaval e muita gente viajando, muitos irmãos já tinham falado que ia estar viajando. E como essa série Verbos Cristãos, não que qualquer outra série não seja importante para a igreja, irmãos, todas elas são muito importantes para a igreja, mas especificamente a série Verbos Cristãos é uma série que a gente quer de fato que os irmãos consigam participar dela, estar desde o início. E como eu já imaginava que vários irmãos hoje não poderiam estar por conta do carnaval, feriado prolongado, né? Os irmãos acabam aí, alguns aproveitando para ir ver familiares, tirar um tempo de descanso. E aí então já tinha uma palavra que eu já queria ministrar fazia um tempo, né, irmãos? Vocês lembram que eu sempre recomendo um livro aqui para os irmãos? Qual é o livro, irmãos? Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Amém? Quem leu? Amém? Tem um ou outro que leu aí, irmãos. Mas como eu já sabia que a maioria dos irmãos ainda não tinha lido esse livro. Então, olha só, irmãos, presta atenção aqui. Olha que interessante. Eu comecei, então, a preparar esse sermão. Só que quando eu comecei a preparar esse sermão, eu falei, não dá para ser só um sermão. É impossível um tema tão profundo como esse ser um único sermão. Então isso se tornou uma série. Então nós vamos ter uma série de palavras a partir de hoje, né? E aí até quando nós formos entendendo que é necessário falar sobre esse assunto, penso eu que talvez uns 3, 4 finais de semana a gente consegue aí, talvez até em 2 a gente consiga. Vamos ver conforme o Espírito Santo for nos conduzindo. Mas, irmãos, esse já é um tema que a gente vem falando, sempre citando esse livro, dando essa indicação boa aí para os irmãos aprofundarem um pouco mais no tema. E aí, então, eu resolvi fazer disso, então, uma série de palavras à vontade de Deus. Amém, irmãos? Todo mundo quer saber a vontade de Deus, né, irmãos? Todo mundo fica aí curioso para saber a vontade de Deus, então nós vamos entender biblicamente qual é a vontade de Deus e como funciona a vontade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Garanto para vocês que vai desmistificar muitas coisas na cabeça de vocês aí. Talvez por algum ensino um pouco mais diluído do que é o Evangelho. Então nós queremos ser fidedignos à palavra de Deus para falar sobre esse assunto, irmãos, que é um assunto extremamente importante. O Heber Campos Jr., quando vai escrever esse livro, para aqueles que leram, né, ele é extremamente criterioso ao escrever esse livro. Ele é extremamente zeloso com a palavra de Deus para que ele em momento algum coloque o que ele pensa ou o que ele acha, mas para que ele seja fiel àquilo que as Escrituras falam sobre esse tema. Então, como eu disse, nós vamos tentar aqui em 2, 3 finais de semana expor um pouco mais sobre esse tema, mas eu já deixo aqui a recomendação do livro. Vou recomendar mais alguns livros que falam sobre esse assunto também. Livros bons, sérios, para que os irmãos tenham, então, como apoio aí, para a gente trabalhar esse tema. Amém, irmãos? Glória a Deus! Eu sei que é uma dificuldade muito grande, irmãos. Nossa, e quando eu falo nossa, eu estou falando do brasileiro por si só, com a leitura.
muito difícil. É raro você encontrar alguém que fala assim, eu leio um livro por mês, ou eu leio um livro por semana. É raro você encontrar, irmãos. Mas a leitura, irmãos, é algo extremamente importante para que a gente obtenha o conhecimento. E principalmente, né, irmãos? Eu estava comentando isso hoje com o Pedro. Acho que era com o Pedro, né, que eu estava falando sobre o alimento. Não sei se era com o Pedro, mas era com um dos meninos que eu estava ali hoje à tarde. Eu estava falando que é impossível para nós cristãos, irmãos, ficar sem ler a Bíblia todos os dias. Só que quando nós falamos isso aqui, parece que soa até algo assim, nossa, tem que ler todo dia mesmo. Irmãos, imagina só, você não alimenta o seu corpo físico todos os dias. Como é que você então está tão desnutrido espiritualmente a ponto de não se alimentar da palavra de Deus? E o povo perece por falta de conhecimento. Porque conhecereis a verdade. Qual é a verdade, irmãos? A palavra de Deus. E a verdade vos libertará. Só que muitas vezes, por que temas como esse aqui é muito complexo de ser entendido? Porque muitas vezes a verdade que nós temos é apenas a porção da verdade que contaram para nós. Irmãos, mas ainda que sejam irmãos experimentados no Senhor, ainda que sejam pastores que têm anos de ministério, pregadores eruditos da palavra de Deus, ainda assim, isso não quer dizer que você não precisa se alimentar da palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu estou assistindo lá no YouTube, todo dia eu assisto uma palavra. Não, todo dia eu assisto uma pregação no YouTube. Ainda assim, irmãos, você não está se alimentando da palavra de Deus. Então, sempre que nós começamos uma série, nós somos muito incisivos na leitura da palavra. Diferente de algumas séries onde nós vamos expor, né, um texto da palavra, a maioria das vezes as nossas séries é assim, ó, vamos expor Gálatas, vamos expor Efésios. Essa é uma série onde nós vamos expor o tema em si. Então o texto é um texto menor, que está lá em Efésios. Se você já quiser abrir a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5. O texto base de referência para essa série, então, é Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Então nós vamos ler aí Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Amém? Obviamente que tem vários outros textos que nós vamos trazer aqui. Uma coisa que se torna interessante quando nós começamos uma série também, irmãos, para aqueles que quiserem adotar essa prática, é a prática de anotar. Por quê? Porque quando nós vamos ministrar uma série, nós vamos trazer muitas informações bíblicas e muitas das vezes não vai dar para ler todos os textos, não vai dar para os irmãos absorverem todos os textos, então se anota, depois ao longo da semana você pode ir lendo aí. Então Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, vamos colocar de pé aqueles que puderem, né? Aqueles que puderem colocar nos seus pés aí, para que a gente possa ler a palavra de Deus. Efésios 5,15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Verso 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós então agradecemos a Ti pela porção da Tua palavra e agora nós pedimos por revelação, por conhecimento, para que possamos ser ministrados através da Sua palavra e amadurecidos por ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, olha só. Uma pesquisa de Oxford, publicada em 2011, imagina, em 2011 ela já revelava que um adulto toma em média 35 mil decisões por dia. Ainda que você pense que não, mas você nesse momento está tomando várias decisões sem que você perceba. Então o adulto ele toma em média 35 mil decisões durante o seu dia. Parece um absurdo, mas só para vocês terem noção, irmãos, somente decisões sobre o que comer ou não comer são 200 por dia. Mas você fala assim, não, pastor, mas geralmente eu chego ali e eu decido se eu vou comer isso ou aquilo. Não, inconscientemente você está o tempo inteiro. Inclusive agora, nesse momento, você já deve ter pensado que você vai comer quando acabar o culto. Provavelmente.
Por quê? Ainda que você ache que conscientemente você não esteja pensando, inconscientemente o seu cérebro está o tempo inteiro tomando decisões. Obviamente, quanto mais aumenta o nosso nível de responsabilidade, aumenta também o nosso nível de tomadas de decisões. De diferentes tipos de tomadas de decisões. Porque quando a gente é uma criança, irmãos, a única decisão que a gente toma é se a gente vai dormir, se a gente não vai dormir. Se a gente come, se a gente não come. Se a gente vai dar birra ou não vai dar birra, né? Mas a gente vai crescendo e o nível das decisões também vão aumentando. Porque aí você tem que decidir se eu pago esse boleto primeiro, se eu pago esse aqui, né? Se eu pago o cobrador, se eu deixo ele para a semana que vem. E assim por diante. São níveis mais difíceis de decisão que vão aumentando. Mas para vocês entenderem, inconscientemente, o seu cérebro ele está tomando várias decisões para não sobrecarregar o sistema. Vou dar alguns exemplos. Se você vai caminhando para o trabalho, ou se você vai no seu carro, são decisões que inconscientemente o seu cérebro já está tomando. Se você vai tomar o café com açúcar ou sem açúcar, quando você chegar ali na igreja, inconscientemente o seu cérebro já sabe o que decidir. Quando ele vê ali que tem um com açúcar ou sem açúcar, inconscientemente ele já vai te conduzir. Então tudo isso ele faz de uma maneira para não sobrecarregar o seu sistema, irmão. São 35 mil decisões. Senão a CPU que está aí dentro da sua cabeça, chamada cérebro, ela vai dar um problema. Mas existem algumas decisões que exigem um pouco mais de você, do seu consciente. E quais são essas? A refeição que você vai comer. Então você decide o que colocar no prato. Essa aí já leva um pouquinho mais para o nível onde você escolhe o que você quer. Mas existem algumas decisões, irmãos, que ela exige muito mais variáveis, que são muito mais profundas. Quer um exemplo? Tipo, se eu compro ou não uma casa. Se eu caso ou não com essa pessoa. Se eu vou ter filho ou não, quantos filhos eu vou ter. Então isso envolve uma série de variáveis. Não dá para tomar a decisão de comprar ou não uma casa de forma inconsciente. Então esses níveis de decisões, eles estão extremamente ligados à vontade de Deus. Por isso nós precisamos entender sobre esse assunto. Porque por muitas vezes, irmãos, nós não sabemos o que é livre-arbítrio de livre-agência. Por muitas vezes nós não sabemos o que é vontade diretiva do que é a vontade permissiva do Senhor. E aí às vezes eu falo esses termos, tem irmão que fala assim, que língua é essa mesmo que o pastor está falando? Por muitas vezes, irmãos, nós não estamos comendo do alimento que a gente precisava nos alimentar. E por isso que a gente às vezes fica muito perdido em relação a isso. Por isso esse tema é muito importante para a igreja, para que a igreja entenda. Porque nós crescemos com uma cultura, irmãos. Quem já ouviu falar assim, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Tem mesmo, ele já cumpriu esse plano, inclusive. Já foi cumprido, então você não precisa nem achar que ele vai se cumprir, porque ele já se cumpriu, amém? Mas muitas vezes, irmãos, nós temos isso como uma fórmula de consolo ou de conforto para alguém que está experimentando de uma decepção. A pessoa perde um emprego, aí você chega lá, não, fica tranquilo, Deus tem o melhor para você. Onde está aí na Bíblia isso mesmo, irmãos? Não, a pessoa terminou um namoro, aí você fala assim, não, terminou porque Deus tinha uma pessoa melhor para você. Em vez de você falar assim, talvez você que não era a pessoa certa para ele, né? Ou para ela. Então, irmãos, entenda uma coisa. Frases, clichês como essa tem que se tomar muito cuidado. Porque muitas vezes esse não é o evangelho que está na Bíblia. Por isso, a vontade de Deus, nós vamos entender um pouco mais sobre ela. E é difícil, irmãos, você falar algo nesse sentido para alguém que perdeu um filho. Porque é muito fácil você falar assim, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida para quem perdeu o emprego. É muito fácil você falar assim, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida para quem perdeu o namoro. Agora vai falar isso para quem perdeu um filho. Vai falar isso para quem perdeu o marido. Então muitas vezes esse tipo de frase é que coloca o cristão em choque. Porque ele fala assim, mas o Deus que eu sirvo, eu escutei desde a minha conversão, que Ele é um Deus bom, que Ele tem o melhor para mim, que Ele é maravilhoso, aí de repente Ele deixa eu perder meu ente querido? Parece que não está casando com o que se falou. Então entenda algo, irmãos, entender a vontade de Deus é algo essencial para nós, para que em momentos como esse, como foi pregado domingo passado pelo pastor Murilo, alegria é uma questão de
decisão. Eu decido ser alegre porque eu estou no Senhor, mas não quer dizer que ainda eu decidindo ser alegre, não vá ter momentos de dificuldade onde eu vou me entristecer na minha vida. Amém, irmãos? Mas ainda assim a alegria vem pela manhã. Porque quem decide estar no Senhor, ainda que perca um ente querido, e fique triste, ele tem que estar confiante que amanhã a alegria do Senhor é a minha força, porque a alegria do Senhor virá pela manhã. Entenda isso, irmãos. Então nós precisamos entender que para alguém que está sofrendo, que está passando por angústias, frases como essa é muito difícil, eles preferem então ver para crer. Só que 2 Coríntios 5, 7, se você depois quiser ir tomando nota, diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém, irmãos? Nós vivemos pela fé. E a fé não é aquilo que vemos, a fé é a convicção daquilo que cremos, que esperamos. É uma expectativa, é uma esperança. Não é o que nós estamos vendo. Então, para o crente, irmãos, para o cristão, viver pelo que vê é totalmente contrário àquilo que nós acreditamos. Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. E Deus já tem todos os nossos dias traçados. Salmo 139, versículo 16 vai falar sobre isso. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, fora os escritos no livro, até o dia que eu existir. Então todos os nossos dias, Deus já viu todos os nossos dias. Mas aí que vem a pergunta. E agora é onde eu quero começar a trabalhar essa temática com vocês. Como tomar uma decisão segundo a vontade de Deus? Irmãos, não acho que essa é uma conta de padaria. Não acho que essa é uma conta simples, que existe uma resposta fácil de se ter. Porque se fosse uma resposta fácil de se ter, era muito fácil, né? Todo mundo estava tomando decisão do jeito certo. Mas por que a maioria das nossas decisões parece que não está nos levando para o caminho certo? Porque a maioria delas não tem a ver com a... Quando Deus lá no Éden coloca Adão e Eva, e ele fala assim, pode comer de tudo. Pode ficar à vontade, é tudo de vocês. Não coma somente dessa fruta. E aí o que Adão e Eva faz? Vai na fruta que não era para comer. Ou seja, nós tendenciamos, pela nossa natureza caída, a insistir em tomar decisões que não são decisões segundo a vontade de Deus. Mas eu já quero então deixar aqui, coloca para mim a primeira tela aí, 3 recomendações para vocês lerem, que vai falar sobre esse assunto em específico, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Heber Campos Jr., que é o tema principal dessa palavra, esse livro que inspirou esse sermão. O Ser de Deus, que o pai dele escreveu, Heber Carlos Campos, e O Conhecimento de Deus, do Parker. Então, J.I. Packer, tá? Então, esses 3 livros vai falar sobre essa temática. Caso os irmãos queiram aprofundar um pouco mais, são 3 livros aí, literaturas muito boas para você estar lendo durante esses dias, tá? Mas eu quero te perguntar uma outra coisa. Quem aqui já se sentiu confuso, irmãos, na hora de tomar uma decisão em alguma área específica da sua vida? Alguém já se sentiu assim como eu? Tipo assim, faço ou não faço? Vou ou não vou? Aceito ou não aceito essa proposta? Vou por esse caminho ou vou por esse outro caminho, irmãos? Diariamente, irmãos, nós precisamos tomar decisões que nos fazem pensar a respeito. Qual é a vontade de Deus para mim nesse momento? Qual será que é a vontade de Deus nesse momento? E sabe por que a maior dificuldade nós temos, irmãos, de tomar essas decisões? Porque na maioria das vezes nós não conhecemos o manual de instrução. Porque a maioria dessas respostas, o Heber Campos Jr. vai falar muito bem no livro dele, a maioria das respostas para as nossas dúvidas, a Bíblia já deu a resposta. Só que sabe o que é o problema do povo de Deus? É que o povo de Deus não conhece as escrituras, aí tem dificuldade de tomar decisão, irmãos. Porque não lê o manual. E deixa eu te falar, diferente do seu telefone celular, que você vai aprendendo na tora, né? Porque quem lê o manual quando compra um celular desse aqui? Você dá para o seu filho de 5 anos, ele aprende tudo, depois te conta, né? É mais fácil. Irmãos, na vida, diferente de um telefone como esse, você toma uma decisão errada, você vai lá e reseta e começa de novo. Na vida, uma decisão errada pode custar muito para você.
pode atrasar muito a sua caminhada, pode te fazer perder muito tempo. Então, irmãos, no texto base pelo qual nós vamos nortear essa mensagem, Paulo está exortando os efésios ali, a igreja em Éfeso, para que eles não sejam insensatos, mas para que eles sejam sábios, buscando entender a vontade do Senhor. No verso 17 ele vai falar assim: mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diga comigo assim: devemos compreender qual é a vontade do Senhor. Se nós devemos compreender, se o apóstolo Paulo está falando assim, ó, procurem compreender qual é a vontade do Senhor, o que ele está querendo dizer, irmãos? Que nós devemos procurar compreender, porque essa vontade pode ser conhecida, sim. Se ele está falando assim, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 2, o que ele vai fazer? Vai falar, a vontade do Senhor é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Amém? Mas nós só vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade quando a gente procurar conhecer qual é a vontade do Senhor para nós. Eu sei que já tem muita gente ansiosa assim, querendo falar, e assim, pastor, fala logo qual é a vontade dele para nós. Primeira coisa, irmãos, você vai ter que ler esse livro algumas vezes para descobrir. Porque a vontade dele para mim e para você pode ser muito diferente de um para o outro. Amém? Mas seguindo aqui, então, coloca para mim a próxima. Mas antes eu preciso, então, mostrar para vocês algumas características da vontade de Deus. A gente está construindo um raciocínio para depois, então, a gente ter um pouco mais de clareza. Por isso que eu falei que precisa ser uma série, irmãos. Em um único sermão de 45 minutos é impossível falar sobre esse tema. Então, aos irmãos que não vai conseguir assistir toda a série, eu recomendo que você assista depois online para você não perder, porque realmente esse tema é muito importante para a sua caminhada cristã. Então olha só, algumas características da vontade de Deus, vamos lá? A primeira vontade então, a vontade de Deus é essencial nele, a vontade de Deus é eterna, a vontade de Deus é poderosa, a vontade de Deus é imutável, a vontade de Deus é nascida somente nele, a vontade de Deus é livre e soberana. Nós vamos entender um pouquinho de cada uma delas aqui agora, amém, irmãos? Pode deixar essa tela aí, tá? Se você quiser deixar ao fundo. Então, a primeira delas, a vontade de Deus é essencial nele. O que isso significa? A vontade de Deus nunca pode ser separada dele. A existência de Deus é triuna. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um só. São 3 pessoas em um só. Só que é uma única vontade nos 3. A vontade dele é essencial nele. O Pai não pensa diferente do Filho, o Espírito não pensa diferente do Pai, amém? Os 3 são 3, mas pensam como um, amém? Então a gente precisa ter essa clareza. A segunda característica é que a vontade de Deus ela é eterna. Se Deus é um ser eterno, tudo que se relaciona aos seus atributos também é eterno. A sua vontade apenas é executada na história do mundo, mas tudo que há no mundo, que é produto da sua vontade, foi arquitetado antes da fundação do mundo. Tudo, irmãos, que acontece nesse mundo foi arquitetado antes da própria fundação, antes do próprio mundo existir. Atos 15, 18. Então, a vontade dele, irmãos, ela é desde antes da fundação do mundo. Ela está na eternidade. Terceiro atributo, a vontade de Deus é poderosa. A vontade de Deus não pode ser resistida. Há pessoas que querem resistir à vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos, que nós entendemos que ninguém aceita Jesus? E aí tem irmãos que talvez vai tomar um susto, né? E eu vou explicar para os irmãos, fica tranquilo. Como assim, pastor? Ninguém aceita Jesus? Não, irmãos. Você não aceitou Jesus. Eu tenho que te dar essa notícia. Quem aceitou você foi ele. E a vontade dele era que você o aceitasse de forma irresistível. Então ele de alguma maneira se apresentou para você de forma irresistível. Seja através de um louvor que você chorou, seja através de uma palavra pregada, seja através de você estar lá dentro da sua casa. Amém? Porque a vontade dele é irresistível, é impossível de ser resistida. Então não foi você que veio até ele, é ele que te trouxe para ele, amém? Ele que te atraiu. Ele sempre é vencedor por causa do seu poder.
Ele sempre vai vencer. A vontade dele é poderosa. E é uma ilustração ali em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 6. Paulo e Timóteo, irmãos, eles estavam querendo cumprir a vontade deles, de pregar o evangelho para toda criatura. Era um preceito de Deus. Vai, prega o evangelho, era uma ordenança. Eles queriam cumprir isso, só que eles queriam cumprir do jeito deles. Eles queriam ir para a Ásia. Mas aí a Bíblia vai revelar lá no verso 7, que o Espírito Santo interviu, e eles não foram para a Ásia. Onde que eles foram parar? Na Macedônia. Por quê? Porque a vontade deles era ir para onde? Para a Ásia, irmãos. Mas onde eles foram parar? Na Macedônia. Então, muitas vezes, no meio da nossa história, Deus não vai permitir que nós façamos a nossa, mas sim a dele. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos entender que muitas vezes a gente resiste a essa vontade aí, por isso que a gente sofre tanto nessa terra. A vontade de Deus, próximo ponto, ela é imutável. Diga assim, imutável. Imutável, irmãos, é aquilo que não muda. Deus não muda, portanto, sua vontade também não pode mudar. Ele é imutável. Hebreus 6,17 vai dizer assim, Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Amém? Quem é herdeiro dessa promessa? Nós. Ele jamais vai mudar de ideia, irmãos. Mateus 24:35 vai dizer assim, céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então a vontade de Deus, ela é imutável. As verdades de Deus não envelhecem com o tempo, irmãos, nem se perde a sua aplicabilidade em qualquer época. Amém? Aqui, irmãos? Glória a Deus. Volta aqui, todo mundo. Vamos lá? As verdades de Deus não envelhecem com o tempo e nem perdem a sua aplicabilidade com o tempo. Existe uma onda, irmãos, uma onda que é muito perigosa, e uma onda que está vindo de dentro da igreja, não é de fora da igreja. Tem uma onda vindo de dentro da igreja de que talvez a Bíblia precisa ser atualizada. Então isso é algo muito perigoso. Por quê? Porque as verdades de Deus, elas não envelhecem, elas não mudam, ela não perde a sua aplicabilidade, ela não perde o seu efeito independente do tempo. A mesma verdade de ontem é a mesma verdade de hoje e vai ser a mesma verdade de amanhã. Amém? E a vontade de Deus, irmãos, é nascida somente nele. Nada fora de Deus origina a vontade dele. Se Deus planejou criar o mundo, foi decisão unicamente sua. Se Deus decidiu salvar os pecadores, foi por motivo nascido da sua bondade. Nada do que Deus fez pelo homem teve a razão no homem, mas nele. Amém? Cuidado com esse evangelho centrado no homem, irmãos. Amém? Cuidado com o evangelho que é centrado no homem, porque Deus fez por você, Deus fez pelo homem, Deus fez porque você é maravilhoso. Não, tudo que ele fez é centrado nele. Amém? Glória a Deus, irmãos, porque a glória é de quem? Dele. Nós acabamos de cantar, exaltado seja ele. Não é você, irmãos, tá bom? Sinto muito te dizer. Muito cuidado, irmãos, com o que está sendo diluído das Escrituras. Por isso nós precisamos voltar a dobrar em cima desse livro aqui, irmãos. Fome e sede das Escrituras, de entender. Senhor, abra os meus olhos espirituais para que a inspiração que foi dada aos homens que escreveram as suas palavras através da Bíblia esteja em mim também, para que eu compreenda. Para que eu não seja vítima desse vento de doutrina, irmãos. Nada do que Deus fez pelo homem teve razão no homem. Nada, irmãos. Mas toda a razão está nele. Toda a causa da sua bondade está no seu ser, nunca fora dele. A vontade de Deus é livre e soberana. Todas as coisas existem por causa da sua vontade. A vontade livre e soberana de Deus se manifesta na obra da sua providência, os grandes e pequenos eventos. Presta atenção, os grandes e pequenos eventos. Por exemplo, vou dar exemplo aqui. Vamos à vontade soberana de Deus agindo sobre a vida de Nabucodonosor, poderoso e orgulhoso rei da Babilônia, que foi o quê? Humilhado
em sua dignidade, como homem e monarca, passando a se alimentar como fera no campo e vivendo com elas. Daniel 4:31. Ou seja, ele pega os maiores homens do mundo e os consideram pó diante da vontade soberana de Deus. Agora vocês querem a respeito de eventos pequenos da humanidade? Percebemos que até mesmo com a morte de um pardal, Mateus 10:29, o Senhor está no controle. A contagem dos fios de cabelo, Mateus 10:30, ele está no controle. Não escapa da vontade livre e soberana de Deus. Até um fio de cabelo que cai da sua cabeça, irmãos, não escapa da vontade de Deus. Então ele está no controle, na soberania, irmãos, dos grandes acontecimentos e dos pequenos acontecimentos, de acontecimentos visíveis e de acontecimentos invisíveis, até mesmo a morte de um pardal, Mateus 10:29. Nesse exato momento, deve estar morrendo um monte de pardal afora aí, nós nem estamos sabendo disso, mas ele sabe de tudo. Mas também os grandes acontecimentos, que muitas vezes, irmãos, nós como igreja, na inocência de não conhecer a soberania de Deus, nós estamos querendo resistir à vontade do Senhor. E nós estamos até mesmo orando contra a vontade dele, sem perceber. Como igreja, vamos juntar como igreja para a gente orar aqui agora, para que isso não aconteça na nação. Amém, irmãos? Nós podemos orar e temos total liberdade para isso, irmão, mas nunca ore contra a vontade do Senhor. Porque o próprio Jesus no Getsêmani orou: Pai, se possível, passa-te de mim esse cálice. Mas jamais ele quis ir contra a vontade do Pai. E aí ele encerra a oração falando assim: contudo, não faça a minha, mas faça a tua vontade. Amém? Então você pode até reunir para orar e falar assim: oh Deus, não deixa isso acontecer com nós não. Pelo amor de Deus, Senhor, não deixa não. Mas, contudo, não faça a minha. Faça a tua, porque a tua vontade é irresistível. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, é importante sabermos distinguir o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Para isso eu quero coloca para mim aí o próximo slide. Só existe, irmãos, uma vontade de Deus. A vontade de Deus é uma só. Porém, a fim de compreendermos melhor esse tema, e que é um tema extremamente complexo, costumamos então distinguir ela em alguns assuntos encontrados na Bíblia, em dois assuntos que são encontrados na Bíblia. Diga assim comigo: vontade preceptiva, vontade decretiva. Então esses são dois temas que se encontram na Bíblia sobre a vontade de Deus. A vontade preceptiva, presta bastante atenção nisso aqui, são os preceitos, ordem, normas que o Senhor nos traz, que são revelados através das Escrituras. Então a vontade preceptiva de Deus é aquela que é toda revelada a nós. É aquela que são as nossas ordens de práticas, as nossas normas de vida, nossas normas de conduta. Tudo isso está revelado aonde? Nas Escrituras. Então, irmãos, quando você for tomar uma decisão, a primeira coisa que você precisa se atentar: essa decisão foge de algum preceito daquilo que o Senhor já me ordenou? Amém, irmão? Glória a Deus. Então, quando você for sonegar um imposto, ou quando você for fazer um esquema, quando você for dar um bypass, alguma coisa nesse sentido, isso está a favor ou contra os preceitos do Senhor para a sua vida, como as normas de conduta de vida de um cristão. É mais fácil tomar a decisão quando você pensa dessa maneira, amém, irmãos? Então aí já começa a trazer clareza para você quando você for tomar decisões. Amém? Eu lembro do tempo que a gente ganhava, né? Ganhava entendo o que eu estou falando, entre aspas aqui, né? A gente ganhava alguém para Jesus, nós não ganhamos ninguém para Jesus. Mas lembra aquele tempo assim que a gente evangelizava com amor? Porque eu sou raiz, irmãos. Eu vim de evangelismo de praça. Muita gente nem sabe o que é isso. Eu sou raiz. Eu comecei meu ministério indo nas praças, pregando o evangelho. O cara estava lá na balada. Agora carnaval, nesse exato momento eu estava onde? Pregando o evangelho, não estava, amor? Tem vídeo meu pregando o evangelho, no meio do carnaval, nós fez uma roda no meio do povo, assim, gigante, e o povo chorando, jogando latinha de cerveja fora, cigarro fora, e nós lá orando. Aí o que a gente fazia?
O Senhor ia lá, encontrava o irmão ia lá, chorava, babava no nosso ombro. E glória a Deus por isso, irmãos. Foi um tempo muito bom. E aí o que a gente falava para ele? Falava assim, ó, irmãos, agora você vai procurar uma igreja mais próxima da sua casa. Era assim ou não, irmãos? Hoje em dia é perigoso fazer isso, irmãos. Hoje em dia você tem que falar para ele assim, ó, você vai procurar uma igreja mais próximo da Bíblia, porque a mais próxima da sua casa pode parecer com igreja, mas não é igreja. Então a gente precisa, irmãos, andar segundo os preceitos, as regras de conduta do Senhor. E uma das regras, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é soberana sobre aquilo que eu penso e sobre aquilo que eu acho. Amém, irmãos? Então a igreja do Senhor, ela não pode ser conduzida por um homem que pensa e acha que sabe alguma coisa, mas pelo que as Escrituras diz que nós temos que fazer. Amém? Então, isso são alguns preceitos. E aí, esses preceitos que são regras de vida, que as Escrituras vão trazer como as normativas para uma vida de um cristão, ela vai dizer respeito às leis, né, os preceitos, as ordenanças que vão nortear a vida, então, de um cristão. Mas aí vem também a vontade decretiva, irmãos. O que é a vontade decretiva do Senhor? A vontade decretiva se refere aos decretos pelos quais Deus realiza a sua história. Então, são decretos, o plano que ele tem traçado para este mundo. Então, entenda uma coisa, irmãos. Eu vou tentar fazer simples aqui a diferença de uma para outra, mas a gente vai aprofundar um pouquinho em cada uma delas. A vontade preceptiva é aquilo que ele revelou para você como as normas de vida. Amém? Glória a Deus. Ele tem como obrigar você a cumprir essas normas? Tem ou não? Não, porque você é teimoso, né? Então você acaba muitas vezes decidindo se você vai seguir os preceitos dele ou não. Agora, a vontade decretiva dele, você não tem opção, irmãos. É um decreto. Tudo aquilo que foi decretivo, que ele decretou, vai se cumprir. Assim como o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Isso era um decreto. Jesus já ia ser crucificado de todas as maneiras, porque ele já foi crucificado antes da fundação do mundo, um decreto do Senhor. E assim nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas antes disso, irmãos, eu quero falar então, provavelmente hoje, pelo tempo, somente sobre a vontade preceptiva, amém? E depois, no próximo, a gente avança sobre a decretiva, que aí vai ficar um pouco mais claro para os irmãos. Então, olha só, há um exemplo de uma vontade preceptiva do Senhor, os 10 mandamentos. Em Êxodo 20, Deuteronômio 5, vai ter as ordenanças. Há vários textos, vários autores que mostram a vontade preceptiva do Senhor. Salmos 40, verso 8, vai dizer assim, tenha prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. João 9,31, sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. 1 Tessalonicenses 5,18, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Pedro 4, 1 e 2, diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, irmãos, olha esse texto. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer, porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da sua vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Alguns textos aqui que vai falar sobre preceitos. Preceitos são ordens, normas que o Senhor deixa para nós. Cumprir a sua vontade, então, são normativas. Mas tem 4 pontos muito importantes dentro desses preceitos que a gente precisa, então, entender. Passa para mim a próxima tela aí, que vai ficar mais fácil vocês terem uma clareza. Eu vou deixar aqui atrás, tá? E a gente vai passando um a um aqui. Primeiro ponto importante sobre a vontade preceptiva do Senhor. Lembre-se de uma coisa, irmãos, para ficar fixado na cabeça de vocês. A vontade preceptiva do Senhor é a vontade de ordenanças que Ele deu para você. Então, a primeira delas, cumprir essa vontade não é uma questão de opção. Vamos dizer junto assim? Cumprir essa vontade
Não é uma questão de opção. Então, irmãos, cumprir a vontade do Senhor, cumprir os seus preceitos, não é questão de opção minha e sua. É uma questão que é uma ordem. São ordenanças que ele deixou para nós como um padrão de vida. Amém? Segundo, a palavra de Deus não fornece meras dicas ou sugestões para a vida, mas regras que não podemos desprezar. Terceiro, nem tudo que é revelado, presta atenção aqui na terceira, nem tudo que foi revelado ao homem é um preceito, ou seja, é uma ordenança. Mas toda ordenança foi revelada. Amém, irmãos? O que isso quer dizer? Todas as regras de como nós temos que viver, todas as instruções de vidas para nosso dia a dia, para o nosso caminhar, foi revelado. Aonde que está isso, pastor? Na Bíblia. Onde que eu vou encontrar isso? Nas Escrituras. Então, todos os preceitos, eles foram revelados, mas nem tudo que foi revelado é uma ordenança, mas foi revelado aos homens. Amém? Quarto ponto, tudo o que precisamos para uma vida agradável e correta já foi revelado. Essa vontade não se adivinha, mas se conhece por intermédio da palavra e se pratica. Ou seja, tudo que nós precisamos, irmãos, para ter uma vida alegre, para ter uma vida de contentamento. Lembra o que eu falei no início do ano? Que esse ano seria um ano para que a gente pudesse se agarrar em duas palavras: contentamento e satisfação. A maneira de nós termos contentamento e satisfação é a gente entendermos que tudo o que a gente precisa para ter uma vida agradável e correta já foi revelado, irmãos. Já foi revelado através das Escrituras. Sabia que 90% dos problemas que você cria na sua cabeça, eles nem vão acontecer? São coisas que você está criando, ansiedades que você está criando na sua cabeça, problemas que você está gerando na sua cabeça, que nem vai acontecer. E aí a gente anda ansioso, a gente anda nervoso, a gente anda depressivo, porque nós estamos criando um monte de coisa que nem vai acontecer, porque tudo o que você precisa para ter uma vida agradável, uma vida correta, já foi revelado nas Escrituras. Então compreender, irmãos, que a Bíblia é suficiente, que todas as respostas encontramos nela, é libertador para a gente viver. Tudo que a gente precisa, irmãos, nós vamos encontrar nas Escrituras. Ela tem todas as respostas que você vai precisar para ter uma vida agradável e correta diante do Senhor. Uma outra coisa, os preceitos do Senhor devem ser o principal alvo do nosso conhecimento. Presta atenção aqui, igreja. Conhecer quais são as ordens do Senhor, as ordenanças do Senhor, o estilo de vida que agrada ao Senhor, deve ser a principal prioridade do nosso conhecimento. Ou deveria ser. Então, irmãos, a gente sempre fala sobre leitura, ler bons livros, mas nenhuma leitura, nenhum bom livro pode substituir as Escrituras. Todas as leituras são complementares, mas buscar, irmãos, conhecimento em relação aos desígnios do Senhor, as ordenanças do Senhor, deveria ser a nossa prioridade. Efésios 5,17, o que ele vai dizer? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure, irmãos. A gente procura tantas coisas nessa vida, né? A gente procura a felicidade. Foi até citado no domingo passado sobre o filme, né? A procura da felicidade. E é engraçado que essa estrutura hollywoodiana, né? A gente tem que às vezes tomar um pouco de cuidado com ela, porque é o título do filme, e é um filme maravilhoso, gente. Eu amei aquele filme, mas se a gente não souber absorver, a gente começa a entrar em um ritmo que o mundo vai implantando para nós, porque olha o nome do filme, A Procura da Felicidade. Aí você fala assim, pronto, vou assistir, eu já quero saber como é que eu faço para eu ser feliz. E na verdade, tudo culmina no quê? A felicidade está em ter um bom emprego, em ter boas riquezas, mas de fato, irmãos, Salomão foi o homem que teve tudo isso e falou assim, é tudo correr atrás do vento. Corri uma vida inteira e descobri que não tenho nada. Então nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado.
com aquilo que estamos consumindo, que estamos ouvindo, porque a nossa prioridade deveria ser buscar conhecimento em relação aos preceitos do Senhor. Qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para mim? Amém? E aí, seguindo aqui, devemos encher as nossas mentes e corações dos mandamentos do Senhor, a fim de que eles brotem em tempos de decisões. Por isso que a gente tem que conhecer a verdade, irmãos. Porque quando você tem que tomar uma decisão muito importante na sua vida, o que tem que brotar no seu coração? O conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento dos preceitos do Senhor tem que ser a primeira coisa que tem que brotar no seu coração, na sua mente, quando você tem que tomar uma decisão muito importante. Mas na maioria das vezes nós somos movidos, quando a gente vai tomar uma decisão, por emoções. Irmãos, com toda a sinceridade aqui, você não vai erguer a mão, tá, irmãos? Pode ficar em paz. Mas quem aqui, na hora de comprar um carro novo, ou comprar uma casa, ou qualquer coisa, uma viagem, né? Lacamanda, você ora antes e fala assim: Senhor, essa é a vontade do Senhor para que eu desfrute desse lugar, esse é um bom tempo para que eu possa cumprir essa viagem com a minha família. Não, irmãos, a gente compra pela emoção. Ela manda um vídeo para nós, nós já está assim: passa o cartão. Onde que eu pago? Vou comprar um carro novo, o cara entra, faz o test drive com você. Irmãos, amém por isso. Está tudo certo isso. Mas entenda uma coisa: desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é entender que todas as vezes que nós formos tomar uma decisão, desde as grandes até as pequenas, nós precisamos brotar no nosso coração e no nosso pensamento os preceitos do Senhor, as vontades do Senhor para a nossa vida. Isso aqui vai fazer com que eu agrade mais o Senhor, vai fazer com que eu esteja mais próximo do Senhor, vai ser bênção de fato para a minha casa ou não? Mas na maioria das vezes, irmãos, a gente toma decisões baseadas nas nossas emoções e a gente deixa Deus de lado. Aí não dá certo, aí a gente fala assim: ô Senhor, mas como é que faz? Eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, e parece que nada dá certo na minha vida. É lógico, você só lembra dele quando tudo está dando errado. Quando tudo está dando errado, você lembra de Deus. Quando tudo está dando certo, parece que você nem lembra que ele existe mais. Então nós precisamos entender, irmãos, que seja qual for a decisão, o que tem que brotar no nosso coração é as ordenanças, o desejo do Senhor para nós. E aí, por último, ele diz assim: nosso conhecimento das Escrituras entra em ação quando estamos numa encruzilhada e precisamos de um norte. Aí que entra o conhecimento das Escrituras, irmãos. Por isso, conhecer as Escrituras é de suma importância, porque quando a gente está numa encruzilhada, o que a gente faz? Liga para o pastor, né? Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Sendo que muitas vezes, irmãos, é as Escrituras que vai te dar a resposta para aquilo que você está passando na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Nada contra você ir para terapia, para o psiquiatra. Eu acho que isso é maravilhoso. E eu acho que todo mundo deveria, nos dias de hoje, ter um terapeuta. Eu aconselho para todo mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não espere que o seu terapeuta vai te dar as respostas que só as Escrituras podem te dar. Amém? O seu terapeuta é importante para que você não surte nesse mundo caído, irmãos. É necessário até. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele nunca vai poder te dar as respostas que só os preceitos de Deus vai te dar. Amém, irmãos? Sabe por que é muito bom escutar mensagens que enchem o nosso ego? Porque aquelas mensagens falam o que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa ouvir. Porque ouvir o que a gente precisa ouvir nem sempre está de acordo com aquilo que eu gostaria de ouvir. Amém, irmãos? Porque é muito fácil você ouvir uma mensagem que tipo assim: o que os seus olhos viram, Deus vai dar. A cruz, né, irmãos? O que os nossos olhos viram foi um homem, um judeu de 33 anos, santo, que não pecou e foi crucificado. Então você, miserável, merecia a cruz, mas ele te livrou da ira que tinha nele e jogou sobre a cruz. Agora, se os seus olhos verem, você vai receber, irmão, então prepara, porque a cruz te espera. Entende, irmãos? A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem, irmãos, que ao mesmo tempo que ela te conforta, ela tem que te confrontar. Se ela não está te confrontando, está só te confortando, é
uma coisa que está levedando, é um fermento que está estragando tudo, irmãos. Então nós precisamos, irmãos, entender que as Escrituras, quando nós estamos em momento de decisões, ela que tem que soltar aos nossos olhos. Não são as emoções. Não toma decisão rápido, pensando de qualquer maneira, sem antes consultar ao Senhor, consultar as Escrituras, para que você, irmãos, não dê com os burros na água. Para que você lá na frente não se arrependa e volte ao Senhor. Oh Deus, pela sua misericórdia, redime o tempo perdido, irmãos. Porque aí tem gente indo até o Senhor e falando assim: Deus, acelera o tempo que eu perdi. E Deus deve olhar lá e dizer assim: como assim, meu filho? Acelerar o tempo que você perdeu só se eu matar você e te chamar para o céu. Entende, irmãos? Nós precisamos começar, irmãos, a nos alimentar de um alimento mais sólido. Nós precisamos, irmãos, buscar mais do Senhor. Nós precisamos buscar mais nas Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Nem sempre a vontade de Deus vai ser cumprida. Por quê? Porque nós somos desobedientes mesmo. E o pecado que ainda habita em nós, essa natureza pecaminosa, ela faz com que várias vezes a gente, de fato, irmãos, nós venhamos ser teimosos, resistentes àquilo que é a vontade do Senhor. Por muitas vezes, irmãos, mesmo sabendo das ordenanças, das ordens do Senhor, nós resistimos, irmãos. Nós não seguimos as ordens que o Senhor nos dá, nos entrega. E aí sabe o que a gente faz, irmãos? Vive uma vida sempre de colocar o Senhor na berlinda. A gente vive uma vida onde a gente quer colocar Deus na parede, falar assim: mas Senhor, Senhor. Entende, irmãos? Nós colocamos Deus numa posição onde Ele tem que dar satisfação para nós. Como se Ele tivesse que explicar tudo que está acontecendo na nossa vida. Senhor, mas eu estou passando por isso, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: se você furar o sinal, provavelmente as chances é que alguém vai bater no seu carro. Não quer dizer que o Satanás se levantou contra você, não. Aí tem gente que fica gripado, fica ruim, pega uma dengue, quase morre, vai para a UTI, vira e fala assim: o Satanás está enfurecido comigo. Não, irmãos, normal, tem mosquito para todo lado aí. Se não tomar cuidado, você é o próximo. E não quer dizer que isso foi a vontade de Deus, era que eu sofresse um acidente. Não, irmãos. É porque você foi negligente, porque você foi teimoso, porque você é desobediente. Mas não quer dizer que também vai haver vezes que sim, o Senhor permitiu. Por quê? Porque a vontade dele é a vontade soberana. A vontade dele é soberana, irmãos. Mas entender sobre isso, irmãos, e aí eu vou dar uma encerrada por aqui, porque eu quero entrar nesse próximo tópico na próxima semana, que senão a gente avança muito e eu não consigo falar sobre o próximo tópico. Mas para a gente caminhando para o fim, eu quero dizer para vocês o seguinte: saber mais sobre a vontade do Senhor, irmãos, vai ajudar você a responder perguntas tipo: você sempre cumpre a vontade de Deus? Muitas vezes a gente não sabe as respostas para essas perguntas. Você cumpre sempre a vontade de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A vontade preceptiva de Deus, você não vai cumprir sempre. Que são as ordens de Deus. Porque se você cumprisse todas as ordens do Senhor, não precisava de Jesus, você era santo. Você era o santo, não precisava nem do Jesus vir até aqui. Mas a vontade decretiva de Deus, sim, essa todos nós temos que cumprir. Por quê? Porque é um decreto. Não tem como a gente fugir. Não tem como a gente se livrar. Vou dar um exemplo. O decreto de Deus é que o cordeiro seria imolado, que ele seria morto no madeiro por nós e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Isso é um decreto, irmãos. Isso vai acontecer. Agora, sabe o que é lindo da vontade decretiva de Deus? É que ele não revela data e nem revela como, nem quando. A maioria das vontades decretivas do Senhor são mistérios dele, na soberania dele, que só pertence a Ele. Não queira saber. Nada de macumba gospel aí, né, irmão? Vamos saber o futuro. Cadê os profetas para anunciar para nós? Cuidado com isso, irmãos. A vontade decretiva pertence ao Senhor, é soberania dele, só cabe a Ele. Amém? Uma outra pergunta que ajuda a gente é o seguinte: você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Sempre. Irmãos, deveríamos conhecer toda a vontade preceptiva de Deus.
Toda a vontade de ordenanças que o Senhor tem para mim e para você, nós deveríamos conhecer. Assim como um judeu, irmãos. O judeu. Quem aqui já conviveu com um judeu ou esteve próximo de um judeu? Alguém já teve a oportunidade? Nós estamos nesse momento. Eu estou nesse momento agora, nós estamos fazendo uma negociação. Vou te levar lá, Lucas, para você conhecer o cara. Judeuzão. Vai de equipar, vai com os trenzinhos na roupa assim. Uns negocinho. Aí nós falamos para ele. Não, sexta-feira, umas 4:30 da tarde, a gente pode reunir? Ele falou, jamais, meu amigo. Sexta-feira, nem se for para eu ganhar milhões, eu não vou a esse horário. É o Shabá dele, né? Começa 4 horas da tarde. Ele falou, nem se for para eu ganhar o mundo inteiro, eu não iria numa reunião. E aí, os judeus, irmãos, eles são treinados, desde a sua infância, a conhecer tudo sobre o Velho Testamento. Eles conhecem toda a história, eles sabem tudo sobre os profetas, sobre as histórias da Bíblia. Tudo, irmão. Você pega um judeu de 12 anos, ele fala a Bíblia inteira para você. Isso porque eles não foram libertos ainda na mente. Mas eles zelam por aquilo que eles acreditam. E aí nós que somos um povo que era escravizado, que não tinha direito de nada, mas que fomos alcançados como um povo liberto. E nós podemos viver a liberdade do Senhor. Irmãos, nós não conhecemos nem quais são os 10 mandamentos do Senhor, porque se eu pedir para alguém erguer aqui a mão e falar os 10 mandamentos, eu acho que ninguém dá conta. Os 10 mandamentos são os preceitos do Senhor para a sua vida. Oi, pastor, mas eu preciso cumprir agora a lei. Irmãos, a lei não é para a salvação, mas a lei é boa, é santa, para que você seja santo também. Sem ela você nunca vai alcançar a santidade. A salvação é em Cristo Jesus. A lei é para que você seja um crente bom, saudável, santo, irmão. Sem ela você vai ser um pecador. Sem ela você não vai ter um padrão de vida para se espelhar. Então a lei, por isso que Paulo vai falar que a lei é santa, a lei é boa. Nós que colocamos a lei no lugar errado. Nós estamos colocando a lei no lugar de Jesus. E nós estamos usando a lei como um padrão de salvação. A lei não é para padrão de salvação, a lei é para padrão de vida. A lei é para padrão de conduta. A lei é para que, como eu e você, devemos nos portar, irmãos. Amém, irmãos? Porque a lei vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Irmãos, nós devemos amar o Senhor nosso Deus sobre todas as coisas. Não há nada mais importante do que Ele. Não há decisão mais importante do que estar no centro da vontade dEle. Não há nada mais importante do que estar na vontade dEle. E aí vai falar também: não toma o meu nome em vão. Vai falar também: guarda os domingos, as festas, honrai pai e mãe, não matarás. Inclusive, guarda o domingo, irmãos, o dia do Senhor. Nós temos guardado o domingo, irmãos, como o dia do Senhor. Irmãos, nós estamos na festa mais do Satanás que existe na nação brasileira, acontecendo nesse exato momento. Nada contra, irmãos, a gente aproveitar esse feriado para dar uma descansada, feriado prolongado. Muitas vezes a gente trabalha e nunca tem oportunidade, mas, irmãos, guarda o domingo do Senhor. O domingo do Senhor, tira ele para meditar no Senhor. Guarda os preceitos do Senhor, irmãos. Não para que isso se torne uma religiosidade na sua rotina de vida, irmãos. Glória a Deus, nós somos libertos de toda a religiosidade. Graças a Deus nós somos libertos de tudo aquilo que nos aprisionava. Mas nós, irmãos, não podemos abusar da graça do Senhor. E achar que agora porque eu sou livre, agora eu não tenho que fazer mais nada. Porque a graça veio de graça, irmãos. Mas viver em santidade é mediante ao seu esforço. Viver a santidade do Senhor é mediante ao seu esforço. Não matarás. Não peca contra a castidade, não furtarás, não levantar falsos testemunhos contra os seus irmãos. Irmãos, aonde nós estamos quando nós vamos falar do nosso irmão? Parece que a gente tem muito mais prazer de falar mal do próximo do que de elogiar. A gente tem muito mais facilidade, irmãos, de chorar com os nossos irmãos do que se alegrar com ele.
É muito mais fácil a gente, na hora que o irmão está lá sofrendo, a gente está lá chorando junto com ele. Mas na hora que a gente vê o nosso irmão vencendo na vida, conquistando as coisas, a gente está assim, sei não, né? Tô achando que esse cara aí está fazendo as coisas erradas. Que isso, irmãos? Vamos celebrar junto com os nossos irmãos. Vamos celebrar junto com a vitória dos nossos irmãos, com as conquistas dos nossos irmãos. Vamos dar bom testemunho dos nossos irmãos. Às vezes eu estou aqui, nós estamos falando um do outro bem, mas aí vira as costas, a gente começa a falar mal um do outro, começa a achar bom quando alguém começa a falar alguma coisa, irmãos. Irmãos, nós temos dentro da nossa cultura, quando a fofoca chega em um crente maduro, ela tem que cessar. Chegou uma fofoca até você e fala assim, irmão, glória a Deus que você gosta disso, mas para mim acabou, aqui tá bom, não quero nem saber. Tudo bem? Seguimos? Então, irmãos, ele continua falando, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então, são alguns, irmãos, dos preceitos do Senhor e vários outros que nós vamos encontrar ao longo das Escrituras. Mas eu quero encerrar aqui a parte pela qual eu quero trazer como porção para vocês. E a gente vai seguir sobre esse tema, provavelmente mais uns 2 finais de semana, para que traga mais clareza para os irmãos, para que a gente tenha mais entendimento, irmãos, e compreensão sobre a vontade de Deus, mas que fique muito claro que toda a vontade preceptiva do Senhor para mim e para você, ela é revelada nas Escrituras. Então todas as ordenanças, toda a minha normativa de vida, ela está revelada nas Escrituras. Então todas as vezes que você for tomar uma decisão, seja ela de um nível muito importante, lembra que o ser humano toma em média 35 mil decisões, né, irmão? Ainda bem que a maioria delas é inconsciente, porque nós estamos enrolados, né? Mas quando você for trazer uma decisão consciente para o seu dia, de um nível de importância, irmãos, fala com o Senhor. Vai abrir um negócio, irmãos. Quantos aqui, ou quantas pessoas nós conhecemos que abriu um negócio? E aí a gente só lembra do irmão que quebrou, né? Só que a gente esquece do irmão que foi bem sucedido, mas o bem sucedido dele o afastou dos caminhos do Senhor. Ele é mais quebrado do que aquele que quebrou. Melhor foi aquele que quebrou, mas ficou nos pés do Senhor, se manteve firme com Jesus, do que aquele que prosperou, mas abandonou, apostatou, deixou para trás a sua fé. Sabe por quê? Na maioria das vezes esse irmão que prosperou, antes de abrir esse negócio, ele não falou com o Senhor. Ele não olhou os preceitos do Senhor, se estava de acordo com aquilo pelo qual ele ia fazer. O caminho pelo qual ele ia tomar estava de acordo com as ordens, com as normas que o Senhor estipulou para ele. E muitas vezes, irmãos, a gente entra em ciladas que daria para a gente evitar, se nós tivéssemos então buscado a orientação com o Senhor Jesus. Quantas vezes, né, a gente empresta dinheiro para os irmãos, aí depois ele não recebe, o irmão fica bravo com a gente. Entende, irmãos? A Bíblia é muito clara sobre isso. Aquele que dá emprestado, aquele que empresta, ele se torna escravo daquele que tomou emprestado, irmãos. Era simples, era só você ler e falar assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que se torna fiador. Irmãos, tudo a Bíblia nos orienta. Mas muitas vezes a gente, por ser teimoso e por persistir na desobediência, a gente acaba sofrendo com isso. Mas que o Senhor possa trazer a nós a luz do entendimento, irmãos, para que nós possamos desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade dEle. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. E como resposta, irmãos, a esse sermão, como de prática nós temos praticado aqui, nós iremos então agora entoar louvores ao Senhor. Nós iremos fazer 3 coisas, preste atenção aqui. Nós iremos então adorar ao Senhor através das canções. Nós iremos então ceiar ao Senhor, e todos aqueles que têm um entendimento da ceia. A ceia do Senhor é o memorial do Cristo que morreu, que foi crucificado, mas que ressuscitou. Se você tem esse entendimento, faça então com esse entendimento, e você está convidado a cear conosco. Mas além disso também nós iremos contribuir
com as nossas ofertas e com os dízimos. Então essas são as 3 maneiras de nós respondermos a esse sermão. Então fique à vontade, para você que nos visita, faça conforme o Senhor colocar no seu coração. Você que é membro dessa igreja, cumpra com os princípios, com os preceitos do Senhor em relação aos dízimos, amém? Enquanto o louvor toca, o pessoal que vai servir a ceia já pode se posicionar ali, que nós iremos orar, nós iremos abençoar esses utensílios para que os irmãos possam cear, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos cantar uma canção, vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, te agradecemos, Jesus, pela tua palavra, porque ela é santa, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é como uma espada cortante, ó Pai, porque ela nos ensina, porque ela nos doutrina, porque ela nos encoraja, ó Deus. Obrigado, Jesus, pela porção que nos foi ministrada. Obrigado, ó Deus, por esse memorial que será agora celebrado através da ceia do Senhor. Aqui está o cálice, ó Pai, o cálice da nova aliança que foi dada pelo Senhor, o cálice aqui representado por essas uvas que foram pisadas, ó Pai, representando o sangue do Cordeiro, o pão, ó Pai, que representa o corpo de Cristo, o corpo de Cristo que foi moído ali naquela cruz, assim como o trigo que foi moído, ó Pai, para que se tornasse esse pão pelo qual nós iremos participar, e que nós façamos isso em memória do Senhor. Façam isso até que Ele venha, e Ele vai voltar, amém? Enquanto os irmãos cantam a canção, você está convidado a sair do seu lugar e a servir aí, participar da ceia do Senhor.